Ô seus fitness, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e hoje é uma pauta que provavelmente você vai se identificar muito. E a convidada de hoje é a doutora Camila, que ela é considerada a médica das emoções. Camila, muito obrigado por vir. Eu que agradeço, tá aqui é uma honra, né? Um privilégio, me sinto muito especial, muito realmente honrada. E vamos aí, né, falar um pouco sobre isso para ajudar as pessoas e trazer um pouco mais de saúde também para a mente, né, e para o corpo junto. Qual que é a sua especialidade? Eu fiz medicina, né, sou médica e fiz também a pós-graduação em psiquiatria clínica e cirúrgica pela Faculdade Albert Einstein. E o que é uma doutora especialista em emoções? A gente cuida da mente, né? Basicamente, por isso que eu brinco, né? A médica das emoções, porque as pessoas acham que a psiquiatria é médico de louco. Doido. De doido. E não é. Eu falo isso, médica das emoções. Por quê? Porque a gente lida com o seu sentimento, com como você está se sentindo, como suas emoções estão oscilando ou não, né? Se você passou por um sofrimento muito grande, a gente que lida com isso, né? E essa parte de entender a mente, o funcionamento e o seu comportamento vai da médica das emoções aí, de cuidar, de orientar, de aconselhar, para poder te dar uma produtividade maior. Se a gente for olhar, vamos dizer assim, pelo conceito, né, o novo da Sociedade de Psiquiatria sobre a saúde mental, a gente vê que atualmente, né, eles já falam que são as habilidades que você tem com as emoções, com conduzir o seu corpo, com o que você faz do seu estilo de vida e as decisões que você toma, tudo isso gera uma pessoa saudável mentalmente, mas também produtiva. Então, é uma pessoa que ela vai se tornar mais produtiva porque ela cuida das habilidades emocionais, do corpo, do estilo de vida, do ambiente, porque o ambiente muda a mente. Então, hoje, o conceito de saúde mental na psiquiatria é muito mais amplo do que antigamente, né? Que era só, basicamente, cuidar ali de tomar melhores decisões para se tornar mais produtivo. Nunca se fez tão necessário cuidar da saúde mental e emocional quanto nos dias atuais. Com certeza. A gente tem uma sociedade atualmente enérgica, explosiva, que não consegue ter uma inteligência emocional. Seja no trânsito, seja no trabalho. E isso causa um esgotamento físico e emocional. E a pauta de hoje é justamente sobre isso, burnout. Que nome bonito. Bonito, né? Em inglês, burnout. Burnout, basicamente, traduzindo para o português, né, é a síndrome do esgotamento. É um conjunto de fatores, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, microdoenças que geram o esgotamento da síndrome do burnout, que é uma síndrome hoje muito conhecida porque as pessoas não estão mais vivendo, estão só sobrevivendo. E aí veio muito forte agora, né? Principalmente após a pandemia, que as pessoas começaram a tentar recuperar os 2, 3 anos, às vezes, perdidos, aí de não ter mais, né, como trabalhar, para poder agora recuperar todos os anos de não trabalho, ou então de prejuízos, e aí veio muito mais forte o burnout. Então ele é um esgotamento profissional? É uma doença que a gente fala que, segundo o DSM, que é um livro que a gente usa para dar diagnóstico de transtornos mentais. Dentro do DSM não tem o burnout, porque não é uma doença de transtorno mental ou de distúrbio mental, que seja. É uma doença ocupacional, basicamente. Então, ela não se enquadra nesse manual que a gente usa, que tem vários critérios lá, né, para a gente poder diagnosticar uma ansiedade, uma depressão, que seja. Ela não se enquadra dentro do DSM. Ela se enquadra como uma doença ocupacional porque ela é causada pelo meio, pelo o ambiente que você está se submetendo. Pode ser, às vezes, até uma dona de casa, por exemplo, está no burnout, porque ela trabalha como dona de casa, só que ela está esgotada, e aí vem vários tipos de sintomas que causam esse esgotamento e o burnout de fato. Eu fui pesquisar um pouco, né, a origem do burnout, e nos meus achados estava que ele foi descoberto, entre aspas, por um psicanalista alemão em 1975. Isso. Porque ele começou a se autoanalisar e ver o comportamento dos seus colegas de profissão e começou a datar. Mas somente em 2019 ela foi classificada como uma doença ocupacional, 45 anos depois. Para você ver como a psiquiatria é nova.
Até então ninguém tinha burnout. Ninguém tinha burnout, ninguém tinha TDAH, ninguém tinha autismo, que tá muito na moda agora também. Quais são os sintomas de um burnout? Olha, eles têm algumas fases para você realmente entender que você está com burnout. A maioria das pessoas não chegam na fase que acho que a última mais ou menos é o 9, que é de você ter uma despersonalização mesmo de você. Você já não sabe mais quem você é, o que você está fazendo, você se perde e aí gera a depressão profunda, né, de não entender mais quem eu sou, a minha identidade, que é o último nível. Mas graças a Deus a maioria, pelo menos que eu atendo, não chega nesse nível. Mas os primeiros, né, sintomas, vamos dizer assim, é de uma pessoa que gosta de trabalhar, só que ela não tem mais prazer naquilo. Ela tá perdida com aquilo e antes gostava e agora parece que aquilo tá meio pesado e aí vem a questão de, nossa, eu tô com perda de memória, eu tô me sentindo no outro dia bem cansado e aí eu chego em casa também, eu não tenho mais vontade de fazer nada. E aí começam os primeiros passos aí para um burnout. Eu costumo falar que querendo ou não, pode ser uma coisa que a pessoa goste de fazer, né, de trabalhar, pode ser ligado ao trabalho, mas também pode ser ligado somente ao fato dessa pessoa estar num trabalho que talvez ela não gosta, mas que está sendo sobrecarregada. Por quê? Porque o burnout, ele vem de um esgotamento emocional daquilo que eu estou fazendo, que não está permitindo que eu trabalhe as 3 áreas da minha vida, que é a parte emocional, que é a pessoal, a parte familiar e a parte do trabalho. E aí, esse trabalho consome as 3 áreas e você acaba não tendo mais motivação no que você está fazendo. Você não, às vezes trabalhava, não era aquele trabalho, né, que as pessoas começam a falar, né, eu trabalho, hoje eu faço o que eu amo, mas eu não trabalho mais. Não existe isso, né? Mesmo você fazendo o que você ama, gera um estresse assim. Você pode ter o burnout do mesmo jeito, né? Então, às vezes a pessoa está sobrecarregada com essas tarefas, porque ela sabe que precisa trabalhar, mas aí vai descobrindo que ela não sabe pôr limites no que ela faz, e aí começa a sobrecarregar com várias tarefas, não ter hora extra, e aí os vários princípios dos pilares que ela tinha que ter um contrato com ela mesma, ela vai começando a destruir. O primeiro pilar é o contrato pessoal, que ela se consome tanto com o trabalho que ela parte do princípio de que ela não tem tempo mais para fazer atividade física, não tem tempo mais para comer bem, então ela tem que comer rápido, ela tem que só engolir a comida e pronto, ela não tem mais tempo para ter umas férias, por exemplo, não posso mais tirar férias, eu não posso mais aquilo, então o contrato com ela mesma vai ser o primeiro a ser destruído. Porque o resto todo que ela teria, né, que fazer por ela, né, para poder realmente ter ali vamos dizer assim, um momento de lazer, ela não tem mais. E aí acaba que essa pessoa vai destruindo o primeiro pilar. Vamos para o segundo, depois disso, né, que acontece o segundo pilar, o familiar. A rede de apoio. Ela entende também que ela tem que trabalhar, que ela precisa produzir, ela tem que fazer tal coisa, tudo tem que. E aí o fazer vem antes do ser. E aí não quer mais sair com a família, começa o processo aí que é o segundo nível, vamos dizer assim, de isolamento. Não posso sair com a família, eu não posso sentar à mesa para conversar com os meus familiares, ou com a minha esposa, ou com meus filhos, porque eu preciso comer rápido e trabalhar, e eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho prazo disso, daquilo. Eu não posso também viajar também com a minha família, porque se eu viajar eu vou perder tempo nisso, e aí começa o outro ciclo do outro pilar, que é a rede de apoio, que ele precisaria ou ela precisaria daquilo para poder se fortalecer no pessoal. E aí destrói o terceiro pilar, que vem o último nível, que é não conseguir mais trabalhar. Então, o trabalho, além de se tornar já algo que é um fardo, que ela já não estava mais motivada, uma coisa que ela até tinha motivação, não, vou trabalhar, vou conseguir ali, né, pagar as minhas contas, o trabalho dignifica o homem, né? Mas o trabalho já não faz mais sentido. Então, eu já não quero mais trabalhar,
eu já não tenho mais ânimo para isso, não faz mais sentido. O corpo começa também a dar sinais, que também é um outro nível do burnout. A pessoa começa a ter dor de cabeça direto, começa a ter diarreia. Quando pensa, às vezes, eu vou ter que trabalhar, começa a ter diarreia, a pessoa começa no trabalho estourar, então é aquela pessoa que era calma e do nada deu um grito com alguém no trabalho, ou então alguma pessoa respondeu alguma coisa que, às vezes, ela nem se importava porque aquilo não estava certo, mas aí, como agora ela está, né, já no processo de burnout, a pessoa respondeu uma coisa ali que é mais... vamos dizer assim, simples ou errada, a pessoa vai ser impulsiva já em gritar com essa pessoa, em não ter paciência com essa pessoa mais, em falar alguma coisa também, responder alguma coisa bem grosseira, que não era de costume dela fazer. Então, aí chega no processo de quebrar o terceiro contrato, que é o trabalho. E aí... além dos fatores que eu falei físicos, né, que ela começa a ter, vai para o processo da identidade, da despersonalização. Então, ela começa a se perder. Peraí, mas eu não era assim. Agora eu tô irritada, agora eu não tenho mais controle na minha fala, eu tô nervoso, eu tô impulsivo, eu falo isso, eu falo aquilo, e aí eu tô descontando também na família. Chora demais. Chora demais, né? Começa o processo deprimido, né? Que a pessoa começa a se isolar, como eu falei, né? Da família, e se isola também dos amigos, da empresa, enfim, que trabalhava, não quer mais conversar com ninguém, e aí começa a vir um processo de ansiedade junto também, porque o que está acontecendo, eu não entendo mais para onde que eu fui, qual que é o sentido da minha vida, e aí vem a depressão, que é o último nível que eu falei, né, que a pessoa fica muito esgotada a ponto de ficar isolada, deprimida, não querer mais se alimentar, não querer mais ver ninguém, não querer mais ir trabalhar, e aí se vai para o trabalho também passa mal, ou então se está dentro de casa está passando mal também, com vários sintomas já físicos, que acontecem no burnout também. Então, a pessoa passa por esse processo de algo que antes ela fazia sem muito peso, né? Trabalhava normal, mas aí não vê mais essa motivação, tá irritado, não tem mais paciência, a memória já tá acabando, não lembra mais do que tá fazendo. Olha, nossa, o que eu ia fazer mesmo? E aí já fica aquele processo de ansiedade também, porque não tá dormindo, porque tem que trabalhar, e aí trabalha 2, 3 horas, ou dorme 2, 3 horas e trabalha o restante do dia todo, e aí quem não dorme também não tem memória, e aí começa o ciclo de vida que a maioria das pessoas hoje estão vivendo nesse esgotamento, né, de se perder por fazer mais do que realmente ser, que era o processo de origem que ela deveria estar prestando atenção de verdade. E como que é o processo de aceitação desse diagnóstico pelos pacientes? Quando você vira e fala, fulaninho, você está com burnout. A pessoa assusta, ela fala, meu Deus, o que é isso? Eu vou viver? O primeiro é não querer afastar do trabalho. Não, eu não posso deixar de trabalhar. A maioria é assim, porque se é uma pessoa que está em esgotamento do trabalho, eu não quero, eu não posso deixar de trabalhar, eu tenho que trabalhar. A pessoa pensa assim. Então, o primeiro choque é esse, de que eu vou precisar afastar essa pessoa do trabalho, para ela poder se recuperar e trazer ali as ordens de novo desse alinhamento dos contratos que a gente falou agora. E aí a pessoa já assusta nesse início. E se está já num processo depressivo, igual você falou, chorando muito, muito sensível e ao mesmo tempo muito irritado, estopim muito curto, aí eu já falo que nesse nível a gente já precisa entrar com uma medicação, que normalmente são serotoninérgicos que vão aumentar a serotonina para dar um bem-estar e um relaxamento maior para essa pessoa. E aí, o primeiro choque é esse, eu não posso afastar do meu trabalho. O segundo choque é, eu não quero tomar remédio. E aí vem o susto de falar que esses são os 2 tratamentos, a princípio para o burnout. Não tem como você tratar uma pessoa com burnout sem afastá-la do trabalho. Isso é impossível, porque é o trabalho que está adoecendo ela. Então, se é o trabalho, eu tenho que afastar. E o segundo é a questão de aceitar o processo medicamentoso, se for necessário. Então, para uma pessoa que está no automático, só sobrevivendo, né, e não está, de fato, vivendo, ela não quer cuidar dela mesma,
que foi o primeiro contrato que a gente falou. Ela não quer fazer exames, ela não quer tomar, por exemplo, uma suplementação para dar melhora no condicionamento, melhora da memória, melhora da parte cognitiva dela. Ela não quer. Ela quer resolver aquilo rápido e voltar a trabalhar. Então, aí é um processo que a gente chama de psicoeducação, para a pessoa poder, de fato, entender que ela precisa descansar e ela precisa alinhar agora esses contratos e olhar para ela mesma. Então, eu costumo falar que eu faço primeiro uma pergunta que eu até queria que você respondesse. O trabalho existe por quê? Sustento. Sustento. Beleza. Passou o sustento, aí vem acúmulo de patrimônio. Sim. Só que não tem limite. Mas por que existe o trabalho? Então, primeiramente, se for olhar para uma questão espiritual, não sei se esse é o ponto, é fazer um chamado. Vai trabalhar, vai cuidar de tudo que eu deixei aí e se vira. Mas eu julgo o trabalho como sendo, além do meu sustento, uma forma de sobreviver, para depois começar a viver. O que é isso? Eu preciso gastar a minha vida ao máximo, até o meu auge de 45 anos, para eu ficar sossegado. Lá na frente eu vou me preocupar em descansar, em viajar, em, sabe, delegar, mas até então eu preciso gastar a minha vida. Isso é o que a maioria das pessoas pensam, né? E por isso que eu perguntei, mas eu gosto sempre de alinhar a filosofia com a parte espiritual, porque nós somos corpo, mente e espírito. Quando eu faço essa pergunta para uma pessoa com burnout, é sempre isso que ele responde, exatamente essa resposta. Por que existe o trabalho? E eu costumo falar que o trabalho existe porque é para que o homem desfrute do seu próprio suor, certo? Que é o que a Bíblia fala. Se ele trabalha, ele vai desfrutar do que ele colheu. Então, o trabalho só existe para que o homem possa desfrutar daquilo que ele faz. Daquilo que ele é também, principalmente. Então, aí vem a questão primeiro da vocação. Se eu faço algo que transforma pessoas, se eu faço algo que faz com que as pessoas tenham uma vida melhor, nossa, isso me dá um bem-estar. Mas espera aí, é só o outro? E eu? O sentido da vida é antes eu entender primeiro quem eu sou, para que eu possa falar para o outro quem ele é. Ou então dar para o outro algo que ele possa se sentir amado. Eu só sei falar para uma pessoa que essa pessoa é amada porque eu primeiro sei ser amado. Então, eu sei a maneira como essa pessoa vai se sentir amada. Então, o trabalho, primeiro, ele existe por causa do homem que precisa desfrutar do suor do seu trabalho, que daí vem a parte bíblica, né? Então, se você começa a entender o trabalho, primeiro, como algo que eu posso realmente ter meus recursos, eu posso ter meu patrimônio, eu posso sustentar a minha família, né? Dar a provisão para minha família, ok? Mas se eu me perco disso a ponto de não entender que a vida é agora e não amanhã, eu acabo não desfrutando do suor do meu trabalho. Eu acabo deixando que o trabalho assuma o primeiro pilar da minha vida, o ídolo da minha vida, e todo o resto que antes eu tinha que desfrutar, eu esqueço. Que é o que acontece com o burnout, que eu te falei. O primeiro contrato de você tem que trabalhar, óbvio, isso é claro, tem que trabalhar. Mas você tem que trabalhar sem poder cuidar da sua saúde? Sem poder cuidar de uma atividade física? Porque aí você trabalha, ok, esquece o primeiro contrato. Vamos trabalhar pensando para o futuro, que eu vou ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você trabalha sem lembrar do seu contrato pessoal e sem lembrar do seu contrato familiar. Você chega daqui 30 anos com seu patrimônio gigantesco, mas sem saúde e sem uma família do seu lado. Você vai querer desfrutar disso? Com certeza não tem nem porquê. Não vai fazer sentido, correto? Porque a essência da pessoa é conexão. Se ela não tem com quem se conectar ou com quem desfrutar daquilo que ela conquistou, qual que é o sentido daquilo? Entende? Então, não faz sentido a pessoa entender que, eu tenho que trabalhar para um futuro, eu ter tal patrimônio, tal, sem hoje entender, peraí, mas e o hoje? O burnout, quando a gente faz o tratamento, por exemplo, começa a dar algumas dicas de acordo com o que a gente vai ouvindo, que a pessoa está vivendo, como ela está vivendo, uma das coisas é o mindfulness, que é você trazer a sua mente para o agora.
E às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho tempo, que é o burnout, eu não tenho tempo de sentar e fazer mindfulness, ficar pensando no agora, meditando, fazendo um momento de gratidão ali primeiro, por que eu sou grata, eu não tenho tempo. Mas quando ela está dirigindo, por exemplo, ir ao trabalho, ela não tem, simplesmente ela não está fazendo nada ali, só está dirigindo. E ela não tem tempo de olhar o céu, porque ela está no automático. Não, tem que trabalhar. Ela não tem tempo de ver as árvores, ela não tem tempo de ver aquela pessoa ali que está, às vezes, sorrindo com o celular na mão na calçada. Ela não tem tempo de ver, às vezes, que existe uma criança ali na frente que tá com a mãe, com o pai, brincando. Ela não começa a observar mais nada. E é um mindfulness que ela podia estar exercendo ali, ó, indo pro trabalho. Nossa, deixa eu ver o céu. Olha como o céu tá bonito hoje. Às vezes ela passa o dia sem lembrar de como que ela viu o céu, de como que tava o céu hoje, que ela tá no automático. Eu vou pro trabalho, volto para casa. Eu vou pro trabalho, volto para casa. E aí, o dia acabou ali? É só aquilo? E as outras coisas? E o bom dia que você deu, por exemplo, para a esposa? Como que foi esse bom dia? Você lembra de como que foi? Você pelo menos olhou no olho dela? Falou assim, nossa, bom dia. E olhou, viu o que ela sentia pelo olho dela? Não. Porque você tá tão ligado no trabalho, naquilo que você tem que fazer, na meta que você tem que prestar, naquilo que você tem que exercer e tal, que você não tá vivendo o desfrute desse presente. Que às vezes nem é caro, nem é só viagem. Eu concordo que para muitas pessoas é difícil falar assim, não, eu vou viajar. Não tenho, às vezes, dinheiro para isso. Mas o desfrute do dia a dia também não está vivendo, que não é caro você desfrutar disso. Você desfrutar do céu, desfrutar de uma fruta, desfrutar do seu almoço. Não, eu tenho que comer rápido. É porque quando você fala de desfrute, é das coisas simples. É das coisas palpáveis, perceptíveis. Exatamente, que é, querendo ou não, é uma coisa que o seu trabalho tá dando para você desfrutar. Você tem uma casa hoje, por quê? Porque o seu trabalho tá fazendo você desfrutar de uma casa. Você tem filhos hoje que estão na escola ou estão comendo, porque você está desfrutando do seu trabalho. Só que se você trabalha para que os seus filhos tenham algo, para que a sua esposa tenha algo, ou para que você tenha, às vezes, uma casa boa também, mas você não consegue nem perceber isso que você está vivendo, você não está desfrutando nem um pouco do seu trabalho. Porque a sua mente está ligada naquilo o tempo todo. Entende? Então, esse é o mindfulness que eu falo assim, é básico. Você não precisa achar que você tem que sentar e falar assim, não, agora eu vou pensar sobre o meu dia. É interessante? É. Óbvio que é, porque você acaba tendo um autoconhecimento nesse momento de mindfulness, de pensar, nossa, eu fui grato hoje porque aquela pessoa falou uma palavra tão boa pra mim, aquilo me confortou o coração, eu sou grata porque aquele momento aquela pessoa também me deu um café, nossa, eu senti tão considerado por aquela pessoa, só porque ela me trouxe um café. Isso também é interessante, porque você começa a perceber coisas no dia que realmente te tragam um prazer. Às vezes você também tá nesse automático, você tá fazendo coisas só pro social, porque você quer agradar os outros, mas você às vezes está se perdendo do que é agradável para você. Então, quando você começa a pensar, né, dessa maneira de que eu desfruto do meu trabalho com o exercimento do tempo e do meu pensamento naquilo que eu estou fazendo, se torna um desfrute. E aí vem a parte do tirar a mente do seu trabalho, que está o tempo todo lá, para trazer para o presente e, peraí, deixa eu avaliar como que eu estou vivendo. Eu estou sentindo meu pé, por exemplo, eu tô tomando banho, eu estou sentindo a água caindo em mim, eu tô, por exemplo, conversando com alguém, eu estou olhando para essa pessoa de verdade, ou enquanto eu converso, eu estou pensando lá naquilo que eu tenho que fazer, ou no que eu quero conquistar. Então, você não está presente. Então, são maneiras que eu falo que são mindfulness, de você trazer a sua mente para o presente que você pode exercitar. E, querendo ou não, também a parte da oração é algo poderosíssimo para isso. Porque quando você se coloca nesse momento, vou orar e vou me conectar com Deus, vou de fato falar para Deus tudo que eu estou sentindo, você está ali modulando o seu cérebro, que é a parte principal, que é o córtex frontal, que é aqui da frente, que ele é responsável pelo comportamento. Então, você está modulando o seu cérebro para poder se comportar de uma maneira mais saudável. É o único órgão do seu corpo que você consegue modificar.
fazendo isso, fazendo mindfulness, cuidando, terapia, fazendo atividade física. Você consegue aumentar até de volume quando você começa a praticar melhor a sua saúde mental. E quando você começa a transformar esse volume do seu cérebro melhor, essa parte comportamental, que é a parte da frente também, com o mindfulness, com a oração, que é poderosíssima para modificar a sua parte frontal, isso significa que você vai ter mais conexões de sinapse lá dentro, de uma comunicação maior com vários neurônios, formando lá mais processos cognitivos saudáveis, que vão fazer com que você tome melhores escolhas e principalmente também consiga reter mais daquilo que você faz. Então, por exemplo, você quer ter uma mente produtiva, que é o que todo mundo quer fazer, alta performance. Eu quero ser produtivo, eu quero realizar e fazer. E eu quero, enfim, ter o máximo de conhecimento possível. Quando você começa a aumentar esse volume cerebral, pelo mindfulness, por essa saúde mental sendo formada, por essa sinapse conectando maior, você tem uma capacidade aumentada de produzir memórias a longo prazo. Então, você consegue, aquilo que você aprendeu a curto prazo de conhecimento, ela começa a formar com mais solidez e a longo prazo você vai lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você quer como conhecimento, praticar, enfim, no dia a dia. Você vai ter uma capacidade maior disso. Então, quando a gente traz a questão de saúde mental, né, alta performance, de você desfrutar do seu trabalho, é tudo por isso. Porque eu acho que você pode até falar sobre isso também, quando a gente está num processo de esgotamento, de burnout, de trabalhar muito, tem muita coisa que você começa a falar assim, nossa, mas eu ia fazer uma coisa e agora eu já não lembro mais. O que eu ia fazer? Ou então você passou, por exemplo, num lugar, por exemplo, aconteceu isso comigo o mês passado. Eu fiquei até chocada. Eu falei, eu preciso dar uma desacelerada. Eu tinha passado numa catraca de estacionamento, peguei o papelzinho, coloquei no carro, mas fui no automático. Peguei o papelzinho, coloquei. Na hora de voltar, ele pediu papel. E ele, Camila, cadê o papel? Eu, que papel? Cadê o papel? A maioria das pessoas que estão nesse aceleramento de trabalho faz as coisas assim, no automático. Nem vê. Não, mas eu peguei papel. Ele, não, eu te dei um papel, Camila. Eu preciso desse papel para liberar o estacionamento pra você sair. Eu, não, você não me deu o papel. Aí eu comecei a procurar no carro, desesperadamente. Bolsa de mulher não acha nada, né? Tem nunca tudo e nunca acha nada. Exatamente. Aí eu comecei a procurar desesperadamente. Gente, eu não vi papel. Aí ele falou, eu te dei um papel. Aí eu comecei. Na hora eu achei, graças a Deus, o papel estava embaixo de um negocinho dentro do carro. Achei o papel, entreguei para ele. Mas na hora eu já comecei a perceber. Eu falei, isso daqui é sobrecarga já de trabalho, porque eu tô com várias funções, fazendo várias coisas, e eu não estou pensando mais no que eu tô fazendo. Não tô pensando, peraí, no papel que eu peguei e coloquei no carro. Isso é um sinal de que eu estou precisando desacelerar. Eu tô precisando voltar, tô precisando ter mais tempo com Deus também, porque se eu provavelmente tô assim, eu já tô também negligenciando minha parte de devocional. E aí eu tenho que voltar pro lugar, porque se eu deixar isso, aí vai vir um burnout, com certeza. Então, são sinais que o seu próprio corpo dá. Eu gosto muito da medicina funcional integrativa, porque ela olha todo o funcionamento do seu corpo, e eu amo trabalhar com isso também. Porque a gente não vê só exames. As pessoas não são só exames, só um papel. As pessoas são corpo. Então, o que seu corpo está falando? O que ele está mostrando ali de diagnóstico? Ele está... Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu fiz um exame, no exame deu que eu não tenho uma intolerância. Só que quando eu como, por exemplo, algo com glúten, então quando eu tomo leite, eu sinto que o meu corpo está ficando inchado. Então, seu corpo está falando algo, ele está respondendo. No burnout é a mesma coisa, eu estou me sentindo fadigado, eu levanto e estou cansado. Eu saio e eu não fico mais sentindo que aquilo ali está sendo prazeroso para mim, porque eu estou pensando só na hora de voltar e continuar meu trabalho. Peraí, meu corpo está falando alguma coisa para mim. Ele está falando que alguma coisa não está boa, alguma coisa está errada. E esperar que venha, né, algo de depressão ou de um transtorno de ansiedade generalizada é muito ruim se a gente não presta atenção no que o corpo já está falando antes. Às vezes o corpo está falando que ele só precisa de horas mais de sono, que é a questão da memória. Quando a pessoa fala assim, nossa, o que eu posso tomar para memória? Aí eu falo a primeira coisa, sono.
Você pode tomar sono. Aí a pessoa, não, mas não tem como dormir, porque eu tô na fase da minha vida produtiva, eu tenho que produzir Porque e eu falei um depois... pouco mais cedo. Que é o que eu escuto também em consultório, né? Eu tô na minha fase mais produtiva, eu tenho que produzir, então eu tenho que realmente dormir menos. Ok, mas você vai dormir menos e o que você vai, de fato, digerir disso? Você não vai digerir, porque você não vai ter memória. Memória a curto prazo é ótima. Você pode produzir em qualquer momento, beleza, mas daqui um mês, mais ou menos, você já não vai lembrar mais nada. Então, o que adianta? Você vai ter que estudar tudo de novo. Então, fazer o curso de novo, a mentoria de novo. Algo que você poderia ter consolidado com um sono mais, né, produtivo, com um sono REM profundo, com a memória também, que é onde é formada a parte da memória, é no sono REM, no sono profundo. Então, com a memória lá sendo formada a longo prazo maior, para você conseguir produzir em curto tempo aquilo que você queria produzir, você não vai estar fazendo. Então, você vai estar gastando muito mais tempo, seu corpo vai estar falando para você para, e aí você vai achar que não, eu tenho que produzir, mas uma hora ele vai te parar, porque o corpo fala, como a gente falou, né? Ele mesmo fala. Eu gosto também, vou falar isso que você é personal, vai saber falar mais sobre isso do que eu. Eu gosto muito da corrida por isso, porque a corrida... Pelo que eu vejo do meu corpo, enfim, quando eu tô naquilo, eu vejo que é uma luta o tempo todo do corpo e da mente. Você começa a correr 3, 4, 5 km, seu corpo até fica tranquilo. Mas passou dos 5, ele parece que começa a falar assim, não, para, porque não vai dar. Só que você sabe que vai dar, porque quando você faz 10, você faz 15, 20, você sabe que dá. Apesar de você terminar com algumas dores, mas você sabe que você consegue, que aquilo não é ruim, principalmente se você não for num ritmo muito grande, de fato, né, de muito rápido. Você sabe, não, peraí, se eu for num ritmo ok aqui, não preciso fazer um pace de 5, nada, não, eu posso fazer um pace mais de 7, 8, mas eu vou conseguir terminar. Só que seu corpo tá falando o tempo todo, junto com a sua mente. Não, para. O corpo quer conforto. Eu não quero. Exatamente. E aí é uma briga da mente e do corpo. Só que você sabe, apesar da sua mente tá falando, para, você tem que parar porque você não vai aguentar, você sabe que dá conta. Então, a questão de trazer isso pro trabalho, pro burnout, é a mesma coisa. Você sabe que você precisa descansar. Você precisa do seu tempo de lazer, mas você acha que o seu corpo só tem que trabalhar, ele só tem que... Não, se ele tá cansado, eu tenho que ignorar. Se ele tá esgotado, não, ele não sabe de nada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar aquilo para trabalhar. Só que não tem como andar separado, porque uma hora ou outra, se a mente, né, tá falando para você trabalhar e o seu corpo tá falando que, olha, eu tô cansado, não tô conseguindo mais, uma hora ou outra ele vai parar. Uma vez eu brinquei que eu falei assim com Deus, ó, eu não posso ficar doente. Eu falei assim pra Deus, eu não posso ficar doente, por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo pra ficar doente. O que aconteceu? Fui falar em voz alta, eu fiquei doente. Aí, fiquei doente uma semana, mal mesmo, assim, que eu achei até que eu tava com Covid de novo, e eu fiquei pensando sobre aquilo, e eu falei assim, nossa, eu vou ficar uma semana sem trabalhar, e nós que somos autônomos, se não trabalhamos, não recebemos, né? E aí eu falei, nossa, como que eu vou pagar as coisas? Passou 1, 2 semanas, um mês, eu vi que não me matou eu ficar uma semana parada porque eu fiquei doente. Eu consegui. Então, a nossa mente, às vezes, ela quer boicotar o nosso descanso, o nosso prazer, o nosso desfrute do dia a dia, porque ela acha que a nossa vida está resumida em só trabalhar, em só ter dinheiro. Mas, na verdade, a gente, quando para, a gente dá conta também. Eu fiquei uma semana parada, mas eu dei conta de pagar minhas contas. Dei um mês. Não foi aquele, nossa, o fim do mundo, não consegui pagar mais nada. Não, consegui. A gente tem eu acho que é como se fosse essa questão de alinhamento mesmo. Quando tá no processo de esgotamento por conta de trabalho, a gente tem muito esse foco em cima do trabalho. Do tipo, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter nada para sobreviver, não vou ter nada como pagar as contas, né? E aí, esse foco, como sai do ser, sai principalmente do primeiro existir, por que eu existo, por que eu estou no mundo, você acaba deixando ele como se fosse o primeiro pilar. E aí, esse fato de transformar, né, um foco para o outro, do ser para o fazer, faz com que você esqueça de fato aquilo que é mais importante,
que é o desfrute. E aí, esse desfrutar esquecido acaba gerando uma falta de identidade. E essa falta de identidade gera, infelizmente, o que eu falo que é o famoso a perda do sentido da vida. Que você não consegue mais entender por que eu tô no mundo. E isso hoje em dia, eu sempre lembro dessa paciente, né, que eu gosto de dar esse exemplo. Eu atendi uma vez uma paciente que ela falou assim para mim, que ela chegou nesse nível de perda de identidade por desfocar. Primeiro o fazer do que o ser. E eu identifiquei isso na hora, quando ela começou a falar. E ela falou assim, Camila, eu vou me matar. Era uma mãe e tinha 2 filhos lindos. Camila, eu vou me matar, eu já decidi que eu vou tirar minha vida. Eu falei, mas por que você vai tirar a sua vida? Não, porque a vida não tem mais sentido do jeito que eu tô vivendo, eu só trabalho, eu tenho 3 empregos e eu só vivo trabalhando e eu sou mãe solteira, as crianças não têm a ajuda do pai e tal, eu vou tirar minha vida. Eu falei, tá, mas por que você vai tirar a sua vida? Aí ela continuou, não, porque eu trabalho e eu tenho dívida e meu nome tá sujo. Eu falei assim, tá, então por que você vai tirar a sua vida? Não, porque meu nome tá sujo, Camila, eu tenho dívida. Aí eu, ok, você tem dívida e você, então, vai tirar a sua vida pra só eu entender. Eu falei, até brinquei com ela, pra só eu entender, você vai tirar a sua vida porque seu nome tá sujo e você tem uma dívida. Ela por isso. Eu falei, e sua vida vale essa dívida? Então, você entende que chega num ponto de você deslocar do fazer pro ser e aquilo vira uma confusão e me perdi. E aí eu voltei pra ela, então sua vida vale uma dívida. Ela, não. E seus filhos também valem uma dívida. Ela, não. Então, você concorda comigo que o fato de você viver da sua vida, de você estar com seus filhos aqui, é bem maior e bem mais valoroso do que essa dívida? Sim, concordo. E você acha, então, agora que você precisa tirar a sua vida por conta de uma dívida? Ou você acha que a sua vida vale muito mais que isso e você pode trabalhar, depois negociar essa dívida, de algum jeito dar um espaço maior para pagar, mas de qualquer forma você vai pagar uma hora ou outra, e aí você vai continuar vivendo, desfrutando da sua vida com seus filhos. Aí na hora que eu falei isso, ela, verdade, você tá certa, não é tão importante a dívida. E ela chegou na consulta falando isso para mim, que ela queria tirar a vida dela, que não fazia mais sentido, porque ela tinha um nome sujo. É meio que a pessoa, ela desconecta da realidade da vida e escalas de importâncias, né? Uhum. Como eu chego pro meu empregador e falo, olha, eu preciso ficar afastado do trabalho porque eu estou com isso. Ainda existe um preconceito, as pessoas, elas omitem um atestado com medo da competição, de não ser promovido, de ser demitido. As empresas já aceitam o atestado de burnout como um fator de afastamento do trabalho? Primeiro que pelo Código de Ética Médica, a empresa ela não pode de jeito nenhum exigir o CID, o motivo do afastamento, porque esse é um sigilo médico. Então, já começa por aí. A empresa ela não tem direito, a não ser um juiz que venha através da empresa, né, acontecer de alguma coisa, aí o juiz pede para que a gente quebre um sigilo médico e fale o que o paciente tem. Aí, ok, a gente tem que quebrar o sigilo médico e falar, olha, eu afastei por conta disso. Mas, pela lei e pelo Código de Ética Médica, a empresa ela não pode exigir do médico de falar um motivo do afastamento. Ela não pode. Mas, infelizmente, a gente entende que existem, né, a empresa que fala que não aceita se não tiver o CID. E aí a gente tem que pôr. E caso a gente põe o CID de burnout, porque a gente viu, o médico, ele tá ali, cada médico, ele vai ter uma conduta, né? Eu afastei por 30 dias, tem um motivo por eu ter afastado 30 dias. Eu não afastei porque eu queria dar férias para ele, entendeu? Mesmo que eu coloque um burnout lá, a empresa, ela não pode, depois que essa pessoa voltar ao trabalho, demitir ela, porque se ela fizer isso, ela vai tomar um processo, para começar. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas tem isso também, que é o medo inconsciente da ansiedade também, que a ansiedade é um medo excessivo do futuro, né? De que eu vou voltar para o trabalho depois desse afastamento e eu vou ser mandada embora. Mas se isso acontecer de fato, a pessoa ela pode de fato também comprovar que ela foi afastada, ela foi realmente necessário ali ter aquele afastamento porque ela estava com uma doença ocupacional e que ela tem todo o direito de se tratar, como qualquer pessoa. Se ela tivesse quebrado o joelho,
ela teria que ficar 30 dias em casa para recuperar o joelho que está lá fraturado. Uma cirurgia, concorda? Sim. Hoje em dia, eu vejo muito isso em consultório. As pessoas, elas acham que doença é só o fato de se eu fiz uma cirurgia, se eu quebrei um osso, se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão alta, isso é doença. Agora, se a minha mente ficou adoecida porque eu não, teoricamente, não acho que mente pode adoecer, não, isso daí não é doença não, isso não é motivo. Porque a maioria das pessoas pensa assim, né? Se eu afasto a pessoa, nossa, ela teve, sei lá, deixa eu pensar, ela teve uma fratura, um acidente de carro, e aí ela teve que fazer uma cirurgia, teve que ficar em casa 30 dias por conta dessa cirurgia. Ok, não vou ficar com medo nenhum de ser mandada embora, apesar, né, que eu fiquei 30 dias, mas eu tive uma fratura. Beleza. Mas agora, a hora que a minha mente, que é a máquina do corpo inteiro, que sem ela eu não faço nada na vida, que a gente até tem isso na medicina, morte cerebral é igual, acabou. Porque por mais que os órgãos estejam vivendo, tá tudo funcionando, coração batendo, tudo, eu tô respirando, mas se tem morte cerebral, não tem mais uma pessoa ali. Então, ela esquece que a mente comanda tudo. Então, se a mente quebrou, só que você não tá vendo que ela quebrou, que ela tem uma fratura enorme, uma ferida enorme lá dentro, eu não posso entender que aquilo é menos prejudicial do que um joelho fraturado, uma perna quebrada. Não posso entender. Eu tenho que entender que aquilo é igual. Só que eu não tô vendo isso quebrado. Tem gente que tem, por exemplo, um estresse pós-traumático também por conta de algo que aconteceu no trabalho. E é uma ferida literalmente aberta, que se essa pessoa for tratar, vamos dizer assim, numa psicoterapia e ficar lembrando daquilo o tempo todo nessa terapia, essa pessoa vai ser o tempo todo cutucada na ferida da mente dela. É assim que a gente fala, vai ser literalmente uma ferida que está cicatrizando, aí eu vou abrir na terapia. Cicatrizando, eu vou abrir. Então, não é o tipo de tratamento para uma pessoa que tem um estresse pós-traumático. E a mente é assim, ela tem feridas. Se você fica cutucando o tempo todo essa ferida, ela não vai cicatrizar nunca. Então, o afastamento por um caso de trabalho, por mais que seja um preconceito das pessoas acharem que não tem necessidade nenhuma, de que, isso daí é frescura, né? Não precisa disso. É necessário sim, porque se não parar agora, a mente vai parar ela depois, de uma maneira ou de outra, que foi o que eu brinquei do negócio do ficar doente. Eu não posso ficar doente, mas a hora que eu ficar doente, você vai ter que ficar doente, vai ter que parar de qualquer forma, porque o seu corpo fala. E se o seu corpo fala, o jeito que você conversa, o jeito que você comunica, na hora também que ele está dando sintomas de esgotamento, você não considerar isso como algo importante, você não vai ser uma pessoa funcional. Como não ter um burnout físico, mental e espiritual? Físico, mental e espiritual. Primeiro, respeitando os contratos. Né? Porque hoje em dia a gente lida com burnout, principalmente porque foi quebra de contrato, que eu falo literalmente, quebra de contrato. Você não respeitou o contrato pessoal, então você deixou de fazer uma atividade física, você deixou de se alimentar bem, você deixou de trazer a sua mente para o presente, para desfrutar daquilo que você está fazendo hoje, e não pensar só no amanhã. Então, já quebrou o primeiro contrato. Segundo, família. Você tem que desfrutar da família. Então, se a pessoa já é casada, ela tem que ter um contrato com o cônjuge, uma vez por semana, ou pelo menos um mês, se for muito difícil mesmo, de uma vez por semana, pelo menos uma vez no mês, sair com essa pessoa, estar com essa pessoa, presente. Olha, olhar no olho, ouvir, porque tem gente que tá trabalhando tanto, que tem um cônjuge que quando tá sentado, até um jantar normal em casa, a pessoa tá falando, a pessoa não tá nem ouvindo o que ela tá falando. Ela só tá falando, Tá lá mexendo no celular. Ou tá mexendo no celular, e não tá nem vivendo aquilo. Então, pelo menos, uma vez na semana, uma vez no mês, ter ali um momento a sós com o seu cônjuge, porque se é casado, precisa desse primeiro apoio, que é a esposa ou o esposo. Então, isso tem que ser algo prioritário, tem que ser um contrato de verdade. No meu contrato, depois que eu casei, uma vez por semana é com você que eu vou ter que sair, que eu vou ter que ficar, que eu vou ter que desfrutar,
trabalhar, que eu vou ter que estar lá. E quando tem filhos, a mesma coisa. Olha, uma vez por semana, se for muito difícil, uma vez no mês é o dia que eu vou sair com os meus filhos, com a minha família, que eu vou desfrutar da presença dele, de estar com eles. O ideal seria que fosse todo dia, mas se não for possível isso, mas pelo menos uma vez a semana, ou uma vez no mês, sair mesmo, falar, hoje é o dia disso, hoje é o dia de desfrutar da minha família. Por quê? Se você quebra esse contrato familiar, é igual eu falei, vai adiantar você trabalhar? Você não vai querer trabalhar para adquirir tudo sozinho, para desfrutar. Você precisa de conexão, você precisa de pessoas, você precisa de ter um aniversário com amigos, com amigas, com a sua família falando que te ama, você precisa. Então, esse contrato não pode ser quebrado, porque se você tiver esse pessoal bem alinhado e o contrato familiar também bem alinhado ali com a sua família, tendo tempo de qualidade, vivendo, desfrutando dela, o último, que é o trabalho, vai ser muito mais leve, porque você vai estar descansado mentalmente, emocionalmente, por estar desfrutando desses 2 contratos, e você vai ser muito mais produtivo. Porque na hora de você trabalhar, sentar para trabalhar, você vai ter aquela sensação do bem-estar, da serotonina, da dopamina, que você às vezes vai ter que tomar um remédio para aumentar, mas que você pode ter no dia a dia. Até na relação mesmo com o seu cônjuge, você vai produzir dopamina. Então, isso tudo foi algo divinamente criado, né, de um contexto divino, que quando você aprende a desfrutar disso, que é algo dado já pra gente viver, você entende que você tem seus remédios naturais no dia a dia, para relaxar, para o estresse diminuir, porque quando a gente está muito estressado, um estado ali de estresse, a gente começa a produzir algumas substâncias no corpo e hormônios no corpo que são prejudiciais. E isso faz com que você perca muito do seu processo de relaxamento e, consequentemente, seu processo de atenção. E aí, se eu tenho um cortisol, que todo mundo sabe que é o hormônio do estresse, né, muito alto, eu tenho ali um processo inflamatório muito alto também da minha mente. E uma mente inflamada, ela não vai ficar com atenção, com foco, com nada. E isso vai fazer o quê? Com que na hora que eu chegue no meu trabalho, eu tô estressado, eu tô inflamado, eu não vou conseguir focar naquilo que eu tenho que focar, e aí eu não vou conseguir lembrar do que eu precisava lembrar para conectar naquilo, e aí produzir meu trabalho, terminar aquilo, montar bonitinho, e aí vai ficar muito mais penoso, porque uma coisa que eu poderia fazer em 1 hora, eu vou levar 3 horas para fazer. Então, esse processo divino, vamos dizer assim, do desfrute desse dia a dia, de contrato pessoal com contrato familiar, vai fazer com que você, no final, que é o último contrato, o trabalho, você possa ali estar de fato presente e focado, porque você vai ter dopamina a mais, você vai ter serotonina a mais, para poder sentar e produzir. Então, essa parte do pessoal que eu falei, do familiar, é tudo algo muito já espiritual, vamos dizer assim. Porque o seu pessoal, para você também lidar do seu espiritual, você tem que fazer um devocional, que é a sua parte do contrato pessoal. Você fazendo devocional, você vai ter, igual eu falei, né, aquela parte do seu córtex frontal, de comportamento, de melhora de decisão, de cérebro ali ganhando volume, sendo muito mais trabalhado para você tomar as outras decisões, que é as decisões familiares, as decisões do trabalho. Então, quando a gente faz isso também, que é a parte da família, a gente também está exercendo ali um outro trabalho, um outro ministério dado também por Deus de cuidar da sua família. E aí, isso também vai se tornando muito mais prazeroso do desfrute do dia a dia para que o trabalho seja muito melhor. Porque daí você vai trabalhar e falando assim, nossa, tô trabalhando aqui, mas, nossa, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho que, não, mas é tão bom quando eu trabalho e aí eu tenho aquele momento com a minha família, eu consigo levar meus filhos para tal lugar, eu consigo pagar, sei lá, um jantar para minha esposa, enfim, ou, né, sair com meu esposo, comprar um vestido bonito para meu esposo, alguma coisa assim, né, da mulher vice-versa. Então, você vai ter um desfrute, uma motivação melhor para o que você tá fazendo. Então, não fica tão penoso. E não é para ser penoso, né? Porque, graças a Deus, o fardo todo está sobre Jesus, que ele fala, né? Graças a Deus. Então, a gente pode desfrutar disso, que é tudo divino. Deus, ele sabia exatamente as pecinhas que ele tinha que colocar na gente para que a gente pudesse trabalhar e não achar que a vida é um fardo. Porque, hoje em dia, a maioria das pessoas é assim, entendeu? Vou trabalhar, nossa, é um fardo, eu tenho que trabalhar.
só trabalhar, só tem que ganhar dinheiro e tal, e aí vira um ciclo, né, de não desfrutar, insano, de não desfrutar e achar que a vida é só quando eu ficar milionário que eu vou viver de verdade, que não é assim. E doutora, o que são as Mulheres de Honra? Um projeto que eu sei que você está à frente. Mulheres de Honra? Mulheres Honor. Honor. Nome chique. Honor é honra em inglês, né? Mulheres de Honra são... Agora, é uma mentoria que eu faço, né? Mas, a princípio, são encontros mensais que eu faço com mulheres de honra empreendedoras, porque foi algo que Deus colocou no meu coração lá atrás. Eu era muito procurada por várias mulheres e eu ficava, às vezes, 2, 3, 4 horas conversando, tratando de coisas da vida delas, aconselhando, dando orientações. E aí isso foi me desgastando muito, a ponto de eu virar para Deus e falar, Deus, não dá. Eu sei que é involuntário porque me procuram, então eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não tô dando conta mais de ficar saindo todo fim de semana, ficar 3, 4 horas conversando. E aí Deus colocou isso no meu coração, veio um flash na minha mente, falou, você vai reunir todas essas mulheres e você vai falar sobre os temas que elas vêm sempre falando com você, mas de uma maneira geral, para que elas possam entender e também perguntar juntas sobre aquilo e uma aprender com a outra também nas perguntas. E aí veio Mulheres Honor, porque também eu não sei, mas Deus falou para mim não colocar em português. Ele falou, tem que ser honor, tem que ser em inglês. E aí, o sentimento sempre foi, que Deus me deu, é de que a mulher precisa resgatar essa mulher de honra em todas as áreas. Porque a mulher virtuosa é assim, né? Ela trabalha, ela cuida da família, ela cuida dela, do corpo dela, ela cuida do físico dela, ela também cuida dos filhos, cuida do marido, e mesmo assim, ela é uma mulher virtuosa, uma mulher de honra. Então, o processo, vamos dizer assim, do honor é para realmente trazer essa identidade da mulher. Primeiro é que ela precisa cuidar do corpo, ela precisa cuidar da autoestima dela, para que as outras áreas ela também se torne mulher de honra. Então, ela vai se tornar uma mulher de honra no trabalho, uma mulher de honra na família, uma mulher de honra na parte espiritual também, né? Do que ela faz, do que ela vive com Deus. Uma mulher de honra com ela mesma, porque ela vai honrar o corpo dela também, que hoje em dia as mulheres acham que honrar o corpo, de cuidar do corpo é algo desnecessário. Não preciso cuidar do meu corpo, isso também é de menos. Não, pelo contrário. Seu corpo precisa ser cuidado para que você tenha uma qualidade de vida, para que você seja mais produtiva, tenha menos cansaço, tenha mais memória, porque é neuromodulação o movimento. Você dá passos, é neuromodulação. Então, tudo isso é importante. Então, nesse quesito, o Honor veio para que eu trabalhasse, que Deus me deu isso, né? Trabalhasse a saúde emocional, pessoal da pessoa, a saúde do corpo e a saúde também do espírito, né? Espiritual, a parte do entender essa conexão com Deus, essa profundidade com Deus, que vai trazer, que é o primeiro, né? A primeira pessoa que vai nos mostrar de fato o que é honra e o que é receber honra e dar honra, que é o mais importante. As mulheres também saberem honrar o marido, saberem honrar o lugar onde trabalham, porque isso tudo faz muita diferença. Principalmente porque nós somos pessoas que precisam de conexão e precisam de recompensa. Senão a gente não teria um ciclo de recompensa na mente, que se chama ciclo de dopamina. Uhum. E esse ciclo de dopamina não existiria, né? Então, a gente ser honrado é algo que traz um ciclo de recompensa muito grande. Você receber honra e dar honra. E é aquilo que a gente falou no início. Se você sabe receber honra, você sabe o que é honra, você consegue honrar muito mais fácil. Trabalho lindo. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Eu só fico triste porque acabei de me autodiagnosticar através dessa entrevista como estou com uma síndrome de burnout. Mas eu quero te agradecer novamente por tirar essa imagem de que psiquiatra é um médico que trata doido. Não. Tá? Eu que agradeço por isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seus fitness, eu espero que vocês, ao assistir esse episódio, dá uma freada, respire mais, tenha os seus momentos de prazer e de contemplação e calma. O mundo ele vai continuar girando se você ficar 1 ou 2 semaninhas mais relax. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau.